Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 699. História paralela 28. Ou. A rota de Lee Haeon abriu? Diz que você precisa ir com Lee Haeon ou Ling Yeong. É igual ao que aconteceu com Sofia da última vez. A janela de bate-papo começou a encher rapidamente com as palavras de Yoon Sea. RSRS, mas por que você precisa de um dos dois? Os dois viajam juntos como um conjunto, certo? Não. Isso não significa que eles dividiriam um marido. LOL. Poderia ser. Não. Não é apenas uma decisão de rota? Se você trouxer Lee Haeon, você irá para o lado de Lee Haeon. Se você trouxer Ling Yeong, você irá para o lado de Ling Yeong. LOL. Ao contrário do caso de Sofia, a condição de que ele tivesse que ir com Lee Haeon ou Ling Yeong. A imaginação das pessoas começou a correr solta. Vamos arrastar alguém agora? FRFR haha. Não. Precisamos escolher com cuidado, não sabemos que tipo de rota vai sair. Mas isso significa que a mulher que Seong Ji-han escolhe aqui é alguém por quem ele tem sentimentos na realidade. Quem sabe? Não fique amarrando eles juntos. Eu, como administrador azul, pôde se envolver com um humano. Parecia que se ele escolhesse um desses dois, eles até se envolveriam na realidade. Vamos primeiro para um lugar diferente. Sim. Não havia apenas 9 palácios 8 trigramas na parede. Seong Ji-han decidiu entrar em um onde não precisasse de outra pessoa por enquanto. Devo começar vendo qual é a diferença entre os tamanhos pequenos e grandes das formações. Swoosh. Ele se aproximou do menor dos 8 trigramas dos 9 palácios que estavam caoticamente espalhados pela parede. E quando colocou a mão no centro da formação. SSS. Os símbolos dos 8 trigramas dos 9 palácios se transformaram em Taiji e tentaram atrair Seong Ji-han. Você vai com, discípulo do deus marcial. Porém, antes disso, uma mensagem apareceu perguntando a Seong Ji-han se ele iria com Yoon Sea. Há um processo de confirmação. Quando ele pressionou sim. Seong Ji-han e Yoon Sea foram sugados para dentro do Taiji ao mesmo tempo. O lugar onde ele entrou assim foi. Aqui está. Esta não é a nossa casa? Era um lugar muito familiar para ele e Yoon Sea. Era o porão de 2 cômodos onde Yoon Sea morava antes de morrer. É definitivamente uma visão familiar. Etapa. Yoon Sea assentiu, olhando para o lixo que estava espalhado no chão. Sim, era assim que o quarto do tio dela deveria ser. Ar viciado, um cheiro forte de fumaça de cigarro e uma pilha de pontas de cigarro perto das garrafas de bebida. Realmente parece que meu tio voltou. Mas Sofia Nin estava aqui também? Achei que você disse que a protegeu de um monstro poderoso então. Seong Ji-han balançou a cabeça com a pergunta de Yoon Sea. Bem, não foi assim. Seong Ji-han naquele mundo estava indo muito bem. Meu tio. Yoon Sea piscou como se não acreditasse nas palavras de Sang Ji-han de que ele estava bem. Seong Ji-han aqui era apenas um deus marcial que havia descido. Para ela, seu tio ainda não passava de um viciado em jogos de azar. Sim, aqui. Não parece ser isso. Seong Ji-han olhou para o caderno que estava escrito densamente sobre a mesa. Esse parecia ser o caderno que ele usava para escrever previsões quando apostava. Ele era viciado em jogos de azar quando morreu e se tornou uma alma de Taiji? Farfalhar. Seong Ji-han folheou rapidamente o caderno e franziu a testa. Seong Ji-han aqui estava apostando da mesma forma que fazia quando era um perdedor. Na verdade, o olho do andarilho foi um presente que poderia ter deixado você rico se você pudesse controlá-lo bem. O Vandererzai tinha a descrição. Compreende bem os outros jogadores. Se você usá-lo corretamente, poderá aumentar sua porcentagem de vitórias na previsão dos resultados para mais de 55%. Este tipo de taxa de ganhos foi superior à taxa a que os cassinos enganam os clientes. Se Sang Ji-han tivesse conseguido usá-lo bem, ele poderia ter ficado rico. Na verdade, ganhei dinheiro. Depois de desistir da ganância para compensar tudo o que havia perdido de uma só vez desde a morte de Yoon Sea. Ele começou a apostar com a mentalidade de apenas sobreviver a cada dia, e então a situação começou a melhorar. Mas Sang Ji-han aqui. Ele ainda está cheio de ganância para mudar tudo de uma só vez. Depois de ver a lista de apostas recente no caderno e entender sua psicologia, Seong Ji-han. Uau! Queimei o caderno de uma só vez. Esse era o caderno que meu tio guardava como um tesouro. Um tesouro, meu pé. Swoosh. Como Seong Ji-han moveu a mão uma vez. Parecia que toda a sala estava queimando com chamas azuis. E então, o lixo foi completamente removido. É muito mais fácil para os olhos agora. Uau! Quando acordei, fiquei surpreso ao ver que o quarto estava limpo. Então foi você quem limpou assim. Enquanto Yoon Sea olhava para a sala limpa com um olhar curioso. Todo o edifício tremeu. O que é isso? Gritos começaram a vir do andar superior. O que está acontecendo? Vamos sair agora. Quando ele saiu do prédio com Yoon Sea. No céu onde o sol deveria estar.
Um enorme Taiji estava girando ao contrário. E então? Me salve. O que é aquilo? Tudo no mundo começou a ser sugado por aquele Taiji. Não apenas as pessoas que vivem no terreno. Até os prédios estavam sendo destruídos e todos foram arrastados pelo fluxo do Taiji. Seong Ji-han, segurando Yeon-sea e resistindo ao fluxo do Taiji, olhou em volta. Dongbang Saki, eu nem consigo vê-lo. Ao contrário da época de Sofia, Dongbang Saki não deixava nem rastro, além do Taiji. Então, um lado de sua cabeça começou a doer como se estivesse sendo esfaqueado. E então? Merda, isso é um sonho? Como antes, uma memória surgiu em sua mente. Eu tinha certeza que ganharia dinheiro dessa vez. Seong Ji-han, olhando para o teto destruído, murmurou como se estivesse pasmo. Ele estava uma bagunça completa, sem ter se lavado ou feito a barba. E então em breve. Shu. Seong Ji-han também começou a voar em direção ao céu onde o Taiji girava ao contrário, mas... ele não tirou a mão do telefone, mesmo sendo sugado. Não, eu ganhei, mas Id venceu. Ah, merda, finalmente ganhei. Mesmo sendo varrido pelo Taiji. Seong Ji-han estava reclamando do que estava acontecendo, dizendo que finalmente ganhou o dinheiro. Pare com essa besteira, estou dizendo para você parar com essa besteira. Mesmo sendo sugado pelo Taiji, ele não se intimidou nem um pouco. Ele estava ficando louco de raiva. Baque, baque, baque. E mesmo enquanto seu corpo estava sendo dilacerado pelo Taiji. Meu dinheiro. Seong Ji-han, com os olhos virados, mostrou sua vontade transbordante por dinheiro. Ah! O que ele poderia dizer sobre isso? Ele era mesmo uma alma do Taiji? Seong Ji-han chegou ao ponto de duvidar que esse cara fosse realmente uma alma de Taiji. E então? O poder do fragmento está sendo fundido. Pá! Uma luz fraca brilhou no corpo de Sang Ji-han, mas... não há mudança. Suas habilidades não aumentaram em nada. O Seong Ji-han da espada americana pelo menos aumentou suas estatísticas. Foi porque esse viciado em jogos de azar não tinha nenhuma habilidade. Isso é um desperdício de 8 trigramas dos 9 palácios. Como Seong Ji-han ficou pasmo e riu incrédulo. O mundo ao redor de Seong Ji-han e Yeon-sea foi completamente varrido pelo Taiji. Os 8 trigramas dos 9 palácios estão em colapso. Logo depois, apareceu uma mensagem informando que a formação havia desmoronado. E então? Clarão. Os dois retornaram ao fundo do abismo. Seong Ji-han riu olhando para os 8 trigramas dos 9 palácios que haviam desaparecido da parede. Tudo o que ele fez depois de entrar foi limpar o quarto. E antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o Taiji começou a girar e acabou. O que? Acabou assim? Não há heroína desta vez? Ele acabou de ser sugado e morreu enquanto jogava? Esse é um final meio ruim sem um único sonho ou esperança. As pessoas normais não morreriam assim se passassem por esse tipo de desastre natural. Os espectadores que estavam curiosos sobre o que aconteceria desta vez também ficaram pasmos com o final. É melhor não entrar nos pequenos 9 palácios 8 trigramas? Como Seong Ji-han estava se sentindo perdido enquanto olhava para o símbolo desaparecido. Deus marcial. Por quê? Eu tive uma visão. Yeon-sea abriu a boca cautelosamente. Uma visão? O que você viu? Foi uma cena em que meu tio estava ficando bravo, dizendo porque um Taiji foi criado quando ele finalmente ganhou dinheiro. Eu vi a mesma coisa. Você também viu, Deus marcial? Yeon-sea ficou surpreso e continuou falando. Mas depois de ver a visão do meu tio morrendo, meu nível subiu. Seu nível subiu? Sim. É estranho, certo? Meu tio morreu, mas eu subi de nível. Yeon-sea reagiu como se fosse um absurdo. Mas Sang Ji-han tinha uma boa ideia do que poderia ter acontecido. Quando o poder do fragmento se fundiu, isso também teve efeito em Sea. Yeon-sea seguiu como discípulo do deus marcial. O que ela viu foi apenas Taiji e Seong Ji-han sendo sugados, mas... parecia que até isso havia se tornado uma experiência que a ajudou a subir de nível. Claro. Então, quanto seu nível subiu? Não parecia ter sido uma grande ajuda para seu crescimento. Ainda assim, há muitos 9 palácios 8 trigramas, se eu absorver tudo isso, o nível dela subirá um pouco. Seu atributo azul não tinha aumentado agora. Mas se ele removesse um monte de 9 palácios 8 trigramas, poderia aumentar em 1 ponto ou mais. Seong Ji-han recuperou a compostura e olhou para os outros 9 palácios 8 trigramas. Certo, não demora muito para removê-los. Eu deveria limpar os pequenos primeiro. Ele recuperou a alma do Taiji do viciado em jogos de azar Seong Ji-han em menos de 5 minutos. Ele poderia limpar as outras formações com a mesma rapidez. Parece que haverá muito mais cenas do seu tio morrendo nas outras formações. Acho que isso vai ser um pouco doloroso. Ainda assim, é para subir de nível, então aguente. Ah, sim. Quando Yeon-sea assentiu, Sang Ji-han imediatamente mudou para a próxima formação. Assim. Isso se passa na China, mas por que ele está acordando na beira da estrada?
Parece que ele é um morador de rua. Não. Mesmo antes do final ruim a situação é a pior, haha. FRFR. Um novo cenário. UH. Mas isso é como um armazém ali. Este é um navio, haha. Ele está entrando clandestinamente ou algo assim. Acho que ele disse que eles estavam fugindo porque a Coreia estava à beira do colapso. Seong-ji-han experimentou fragmentos de Seong-ji-han vivendo no fundo e morrendo dezenas de vezes. E então? Stat, azul, aumenta em 1. Suas habilidades finalmente aumentaram depois de tantas. Eu tenho que remover mais de 30 deles para subir? Seong-ji-han pensou isso e olhou para Yeon-sea. Meu coração está pesado. Eu deveria estar ao lado do meu tio. É só porque aquele cara era patético. Mesmo assim. O rosto de Yeon-sea ficou sombrio como se o fim de Sang-ji-han fosse culpa dela. Bem, foi bastante inofensivo que ele tivesse morrido enquanto jogava no começo. Nos pequenos 9 palácios 8 trigramas, a situação de Seong-ji-han era miserável. Mais do que isso, quanto seu nível subiu? Meu nível, Yeon-sea, que finalmente recobrou o juízo com a pergunta de Sang-ji-han. Abriu sua janela de status. E então, ela regalou os olhos. Fui promovido? Você foi promovido? Sim, estou no nível 85 da Liga de Prata. Ela passou de bronze para prata sem uma luta de promoção. E o nível dela subiu para 85? Se ela puder pular as partidas de promoção, então ela poderá alcançar Diamond rapidamente. Os olhos de Sang-ji-han brilharam ao ver o crescimento de Yeon-sea. Como está sua resistência? Bem. Eu estava apenas observando. Então estou bem. Yeon-sea respondeu enquanto olhava perplexa para sua janela de status, onde seu nível havia aumentado bastante. Então vamos continuar apagando-os. Ver seu tio morrer te incomoda? Isso é, um pouco. Quando Seong-ji-han viu que Yeon-sea hesitou, ele trouxe uma motivação para estimulá-la. No entanto, você precisa crescer para salvar a bruxa do vazio. Sim. Ele não explicou os detalhes, mas já que o deus marcial disse isso. A expressão de Yeon-sea rapidamente tornou-se determinada. Eu entendo, eu estava sendo um pouco ganancioso. Seguirei você para sempre. Tudo bem, vamos. E assim, uma semana se passou desde que Sang-ji-han começou a desmantelar os 8 trigramas dos 9 palácios para valer. Agora, só resta esse. Na parede do abismo. Apenas os 8 trigramas dos 9 palácios nos quais Yeon-sea descobriu as letras pela primeira vez permaneceram. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.